Olá pessoal, sejam bem-vindos à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje a gente vai falar da importância de cada tipo de gráfico, diário, semanal e o mensal. Nesse vídeo você vai conseguir analisar gráficos e obter as informações necessárias para tomar as melhores decisões sobre as suas operações. Esse vídeo trata de um assunto importante para que você maximize os seus lucros. Pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, então vamos aqui para a tela do computador para a gente entender melhor os conceitos de gráfico semanal, diário, semanal e mensal. Bom, aqui a tela do computador no TradingView, e que o que a gente pode ver é que ele está no gráfico no período semanal, no período diário aqui, olha. Aqui nós temos várias opções, desde colocar um segundo até um mês. Mas o que a gente tem que entender, né, pessoal? De todos os gráficos que são utilizados pelos analistas técnicos, principalmente na previsão ou na operação do mercado financeiro, com certeza o gráfico diário ele é de longe o mais popular, ele vai ser o mais usado. Porém, a dependência do trade, da maioria dos trades em relação a esses gráficos diários é a preocupação, né, com o comportamento do mercado de curto prazo faz com que muitos traders ignorem uma área muito útil e recompensadora dos gráficos de preço e o uso de gráficos semanais e mensais, tá? Que é muito importante, principalmente para uma análise de uma tendência de mercado e para uma previsão de preço de maior alcance. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria dos traders eles são preocupados em ver uma visão muito microscópica, tendem a ver geralmente o gráfico, somente o gráfico diário, às vezes os gráficos intradays, e se esquecem de olhar os gráficos de preço que tem períodos mais longos, tá? Quando você vai fazer uma análise que é minuciosa de uma tendência, né, de mercado, ela tem que incluir algumas considerações de como o preço diário do mercado ele se movimenta em relação à tendência e à estrutura de longo prazo. Então, para você ver como é que o preço diário está acontecendo, para onde ele está se movendo, você tem que olhar também uma estrutura numa tendência de longo prazo. E para você fazer isso, você tem que empregar um tempo gráfico, um período de gráfico de alcance maior, tá? Quando aqui a gente observa que os gráficos de barra diário, né? Então cada barra de preço dessa daqui, cada velinha desta, ela vai representar que um período de um dia passou. Então cada vela, se eu estou com o tempo gráfico diário, cada velinha desta representa que o período de um dia passou. Agora se eu colocar aqui em uma semana, um momentinho, colocar aqui numa semana, o que está querendo dizer? Que cada vela, cada barrinha dessa representa que o período de uma semana passou. Então, cada vela dessa expressa como que o preço reagiu no período de uma semana. Assim sucessivamente, se eu colocar no de um mês. Então, o que acontece aqui? Significa que cada velinha, cada barrinha dessa representa que um mês passou. Conforme vocês vão vendo no gráfico de mais longo prazo, vocês podem observar aqui que a quantidade, né, num espaço maior de tempo, né, num tempo de um mês, a quantidade de barras diminui. Se eu for aumentando aqui, colocando uma semana, vocês podem observar, né, que a quantidade de candles, a quantidade de velas, elas aumentam sucessivamente. É normal, né? Um mês ele inclui 4 semanas, então vai ter uma quantidade maior. Assim que a quantidade de barrinhas no período diário, ela vai aumentar. Então, pessoal, no gráfico diário, como eu falei, né? Cada barra de preço ela vai representar o price action de um dia. Em gráficos semanais e mensais, cada barra de preço ela vai representar a ação
de uma semana e de um mês, respectivamente, tá? Pessoal, o objetivo dos gráficos semanais e mensais é cumprir o price action de tal forma que o horizonte de tempo ele possa ser amplamente expandido e que os períodos de tempo muito mais longos eles possam ser estudados. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você observa num período semanal ou mensal, tá? Você tem uma visão, um panorama muito mais amplo, uma visão muito maior. Quando você coloca no gráfico diário, você vai ter uma visão mais microscópica. Agora eu quero te fazer uma pergunta para você refletir aí. Você aí sabe qual a importância de uma perspectiva de longo prazo? Pessoal, gráficos de tempo de longo prazo, eles vão nos proporcionar uma perspectiva de tendência de mercado. Aliás, nós temos uma aula sobre tendência de mercado. Então, se você não viu ainda, vai lá ver para entender completamente do que eu estou falando. Recapitulando, gráficos de tendência de longo prazo, eles vão nos proporcionar uma perspectiva de para onde que o mercado está indo. A gente consegue ver, né, o que o mercado está indo, tá? Para onde o mercado está indo. Então, isso seria impossível, por exemplo, atingir, né, essa perspectiva seria impossível atingir apenas olhando, às vezes, para um período diário ou até um período de 4 horas aqui, que é muito usado, né, ou de 1 hora. Então, se nós colocarmos aqui no período de 1 hora, por exemplo, nós vamos ter uma visão muito limitada, muito microscópica, né, do gráfico. Nós não vamos ter um panorama geral, diferente de quando nós colocamos no diário, semanal e mensal. Certo? Então, recapitulando aqui, os padrões de preço, né, como os padrões de preço, né, que aparecem no gráfico de longo prazo, eles são interpretados da mesma forma que nos gráficos diários. Então, no gráfico semanal vai ser interpretado da mesma forma, como topos e fundos duplos, né, padrão de reversão de cabeça e ombro, triângulos. São padrões, eles são contínuos, são padrões contínuos e a gente vai ver com frequência em todos os períodos gráficos. É claro que quanto mais longo o período, melhor a gente consegue observar isso, né? Então, mas a gente vai estudar, não se preocupem que a gente vai estudar detalhadamente cada um desses padrões gráficos detalhadamente mais nos próximos vídeos, tá? Outro padrão muito comum, né, e muito frequente é o de reversão semanal. Então, pessoal, ao você fazer em casa uma análise de tendência muito minuciosa, é importante analisar a ordem que você tem que ver, a ordem que os gráficos de preço eles devem ser estudados. A ordem correta é começar sempre pelo gráfico de longo prazo e ir reduzindo aos poucos. Tá? Então a gente sempre vai começar pelo gráfico de longo prazo e ir reduzindo gradativamente ao curto. Então nós vamos começar sempre olhando a tendência em que o gráfico está no mensal, né? E aqui nós podemos observar topos e fundos sucessivamente, um maior do que o outro. Então nós podemos dizer que nós nos encontramos em uma tendência de alta ainda, né? E quando a gente observa isso, a gente tem que observar também, procurar os padrões gráficos que são mais evidentes neste panorama, tá? Então, o que a gente vai observar? As linhas de tendência, tá? As linhas de tendências mais importantes, por isso vai lá conferir nossa aula. A gente vai observar as linhas de suporte e resistência, que vou marcar o suporte, aqui a gente pode encontrar uma região de suporte, vou marcar com o suporte, vou marcar com azulzinho. Aqui, vamos deixar azulzinho, uma zona, né, de suporte. Aqui nós temos uma zona, então a gente marcou
duas regiões de suporte, aqui a gente vai encontrar uma zona de suporte. Então a gente vai identificar isso. Aqui nós vamos encontrar uma zona de resistência também, onde que o preço não conseguiu passar, né? A gente tem já linhas de suporte e de resistência, também confiram lá para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Então você tem que observar primeiro esses padrões, tá? E isso você começa no gráfico mensal e assim sucessivamente, vai passando. Você vai fazer isso no gráfico mensal, no gráfico semanal e no gráfico diário, tá? Então aqui então a gente vai repetir o mesmo processo no gráfico semanal, no gráfico diário. Olha como as coisas mudam, né? Esse panorama, ele já dá uma visão diferente, né? Que nós vamos encontrar outros pontos no gráfico diário, nós vamos encontrar outros pontos de resistência, outros pontos de suportes também importantes a serem analisados. Olha que interessante, né, pessoal? A gente vai reduzindo o foco, né, para um período mais específico, né? Então, dessa forma a gente tem uma abordagem de macro a uma abordagem que é uma abordagem micro. E você pode avançar mais ainda, chegando aos períodos, né, aos gráficos intraday, né, que aí é o de 1 hora, são de horas, de minutos, tá? Isso se você quiser ter um estudo mais microscópico da ação que está acontecendo no mercado naquele momento. É importante ressaltar, para finalizar, uma coisa muito importante para vocês observarem, é que geralmente os gráficos de longo prazo eles vão ser inadequados para fim de trade, tá? A gente tem que fazer uma distinção entre análise de mercado, tá, para fins de previsão e o time para se comprometer, né, para entrar no mercado, e gráficos de longo prazo eles são úteis no processo analítico de ajudar você a determinar a tendência principal, tá? Então ele vai te ajudar a observar a tendência principal e os objetivos de preço, né, as previsões de preço. Mas eles não, geralmente, né, pessoal, sempre ressaltando, né, geralmente eles não vão se prestar muito pro time do ponto de entrada e de saída no trade, no day trade, tá? Mas no swing trade, no position, a gente pode considerar os gráficos de longo prazo. No day trade, geralmente não é utilizado, tá? Então, geralmente é para essa tarefa, que são umas tarefas mais sensíveis, como day trade, a gente tem que utilizar os gráficos diários e intraday. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, comecem a nos seguir que tem muito vídeo legal com conteúdo bacana para você aprender cada vez mais a fazer o seu trade, a fazer um estudo, uma análise técnica detalhada de qualidade. Comecem a nos seguir aqui no YouTube, nas redes sociais também. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.